Pai do Senhor para todos, aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma pequena reflexão da paz de Deus para a sua vida. No livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 27, diz assim: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim do para que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E ele disse: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja Deus. Acredito eu que muitos já devem ter ouvido falar a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Sabemos que a parábola do rico e do Lázaro, ela enfatiza, aleluia, um rico, louvado seja Deus, que aos seus pés havia um mendigo chamado Lázaro. Lázaro desejava se alimentar das migalhas que caíam na mesa do rico. E era consolado pelos cachorros que lhe lambiam suas feridas. E houve um dia em que morreu o mendigo, ou melhor, morreu o rico e morreu um mendigo chamado Lázaro. Podemos concluir que Lázaro, embora estivesse naquela situação deprimente, uma situação de enfermidade, uma situação de pobreza, era um homem que temia ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele morre, os anjos do céu conduzem ao seio de Abraão. Já Lázaro, já o rico, ele é conduzido para um lugar de tormento. E a Bíblia diz que Lázaro, ele olha ao longe e vê, aleluia, um mendigo chamado Lázaro sendo consolado, com roupas novas, bem vistoso, totalmente transformado. E ali ele diz: Senhor, manda que Lázaro coloque uma gota, aleluia, da sua língua, aleluia, sobre a minha língua, para que venha me refrescar desse imenso tormento. Lázaro estava, aleluia, rico, estava sendo atormentado por chamas, por um lugar de tormento. Todavia, embora ele não pôde receber aquela resposta do pai Abraão, que simbolizava Deus, aleluia, ele recebe da parte de Deus que havia um abismo, uma separação entre aquele lugar de tormento e o lugar, aleluia, de regozijo e de paz e de alegria. Mas o que me chama mais atenção é que naquele lugar, além de sentir dor, ele lembrava, a sua consciência ela não foi alterada. Ele tinha lembrança do seu pai, tinha lembrança dos seus filhos, dos seus parentes. E ali ele queria, de alguma maneira, que ele ressuscitasse, ou que o seu espírito viesse e anunciasse aqueles homens, para que eles viessem a acreditar que havia um lugar de tormento, que havia um lugar de ter dores, e havia um lugar em que a pessoa não se arrependesse, ela teria que passar a sua eternidade naquele lugar. O problema é, louvado seja Deus, aleluia, que a resposta de Abraão, que simboliza a resposta de Deus, foi a seguinte maneira: eles têm, aleluia, os profetas e Moisés, eles têm as escrituras para se basearem. Se eles não querem ouvir, eles não ouvirão a ninguém. Ainda que o morto ressuscite, eles jamais ouvirão. Deus está ensinando, aleluia, que o homem, quando é incrédulo, sempre haverá desculpas para sua incredulidade. Não adianta se arrepender depois de morto. Aliás, ou melhor, não há arrependimento após a morte. A única coisa que há após a morte é o juízo, é a condenação eterna, ou então, aleluia, a paz e a vida eterna com Cristo Jesus lá no céu. Essa decisão, ela tem que ser tomada em vida, porque após a morte segue-se o juízo. Aquele homem, além de estar sendo atormentado, além de sentir dores, além de estar em trevas, além de estar num lugar totalmente desprovido da presença de Deus, louvado seja Deus, a consciência dele estava totalmente avivada. Ele lembrava todas as vezes que ele passava e via aquele mendigo pedindo um prato de comida. Ele lembrava todas as vezes que ele ouvia algum sacerdote,
alguém enviado por Deus para poder falar, olha, você precisa ser mais solidário, você precisa ser uma pessoa mais coerente, você precisa ser uma pessoa mais caridosa. Mas, no entanto, a ganância, a vaidade, a presunção e o desejo de ser melhor do que todos fazia com que ele ignorasse o sofrimento alheio. A Bíblia diz que quando eles morrem, aleluia, o mendigo sendo um homem fiel, porque pobre, pode entrar no céu, não porque é pobre, mas porque teme ao Senhor. O rico confia nas suas riquezas, naquilo que ele possui. E a salvação da alma é algo que nós temos que ter prioridade para nossas vidas. Louvado seja Deus. O amor que aquele homem tinha pelos seus filhos, pelo seu pai, era imenso. Porém, é um amor que estava sendo totalmente desprovido do único amor que pode conduzir para a salvação. Embora você possa amar o seu filho, embora você possa amar sua mãe, mas se você não priorizar e amar a Deus em primeiro lugar na sua vida, certamente você está fadado a simplesmente a destruição, aleluia, e ao destino de ter tormento eterno. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então é interessante, se você deseja o bem para o seu pai, deseja o bem para suas irmãs, deseja o bem para sua mãe, deseja o bem, busque ao Senhor Jesus, porque ele, além de trazer vida, paz, aleluia, e uma boa resposta para as suas indagações e questões, ele vai preparar um lugar. Jesus disse na sua palavra, eu irei e prepararei um lugar para que onde eu estiver, vós estarás também. Jesus tem um céu para te oferecer. Jesus tem um lugar de descanso, um lugar onde você vai ver uma vida eterna. A questão é, o que é melhor viver uma vida eterna? Com Jesus lá no céu ou uma eternidade sem Jesus? No tormento, para ser lançado no fogo, aleluia, que nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. Tome cuidado, tome sua decisão enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Creia que Jesus é aquele que pode te livrar da condenação no inferno. Que Deus abençoe rica e abundantemente e até a próxima.